Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Estamos começando o último conteúdo da trimestral, que é o estudo de determinantes. O que acontece, pessoal? Matriz, sistema linear e determinante, existe uma relação entre eles muito importante. Então a gente já passou por matriz e agora eu estou chegando em determinante. Sistema é o conteúdo do próximo trimestre de vocês. E esse sistema vai depender muito, né? Que vocês tenham aprendido bem, desenvolvido bem o cálculo de determinantes, ok? E quando chegar lá no terceiro ano, vai existir um conteúdo que vai precisar saber determinante. Então, é um conteúdo simples, tá? Muito tranquilo de entender. Só que não faça pouco caso, porque além de precisar agora no segundo ano, você vai precisar dele lá no terceiro ano também, tá? E daí, o que é determinante? O que acontece, pessoal? Quando você tem uma matriz, a gente consegue extrair dela os elementos e transformar no novo cálculo, que é o cálculo de determinante. Toda matriz quadrada tem associado a ela um número chamado de determinante da matriz, obtido por meio de operações que envolvem todos os elementos da matriz. Ou seja, você vai ter uma matriz quadrada. Dessa matriz quadrada, a gente vai tirar um número. E esse número, ele sai a partir de quê? Por meio de operações. Cada matriz tem um cálculo para fazer o seu determinante. Então, hoje a gente vai ver o determinante de ordem 1, 2 e 3. Cada um desses determinantes, o cálculo é feito de maneira diferente. Na aula de quarta, eu vou explicar como é que faz o determinante com ordem maior do que 3. E na aula de sexta-feira, vocês vão ver as propriedades dos determinantes. Porque existem as propriedades, como eu já falei, para facilitar o seu cálculo. Então, algumas propriedades de determinante vai facilitar ainda mais o cálculo do determinante, tá certo? Então, para você chegar no cálculo determinante, você tem que ter uma matriz quadrada. Você vai desenvolver o cálculo, você vai chegar em um número. E como que chega nesse número? Depende do determinante que você tem, tá certo? Então, é importante vocês entenderem que não existe determinante de matriz que não seja quadrada, tá? Tem que ser sempre uma matriz quadrada. Como que nós representamos determinante? Por esse símbolo aqui, ó. Ou det de A, então você precisa calcular o determinante, ou ainda o A seguido aí de duas barras, né? Compreendido entre duas barras. Vai lembrar muito módulo, tá? Mas não é módulo, tá? Então, vai vir a palavra determinante ou ainda entre barras. Então, como que você vai calcular? Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A 2 por 2. É uma matriz quadrada. Se for solicitado que você calcule o seu determinante, vai vir a palavrinha det de A. Esse det de A vai tirar daqui da matriz e vai transformar ele em duas barras. Essa matriz vai ficar compreendida entre duas barras. Quando a gente desenvolve um cálculo, que eu vou explicar já já, você vai chegar em um número. É isso que acontece. No determinante de ordem 3, esse procedimento se repete. Então, você vai ter um determinante de ordem 3, 3 por 3. Se eu preciso calcular o determinante dessa matriz, tá? Eu vou representar por duas barras. Então, eu coloco todos os elementos da matriz dentro dessas duas barras. Depois, você vai desenvolver o cálculo e vai chegar em um número, ok? Então, é assim que a gente faz o procedimento. Mas existem matrizes só de ordem 1, 2 e 3 e 4? Não, pessoal. Toda vez que você tiver uma matriz quadrada, sempre quadrada, de ordem n, ou seja, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, ou seja, uma ordem qualquer, essa matriz de uma ordem qualquer, ela vai sempre gerar um determinante de mesma ordem, tá? E aí você vai fazer os devidos procedimentos e você vai chegar em um número,
tá certo? Então, aqui embaixo eu representei a matriz quadrada de ordem genérica, porque eu não sei quantas linhas e nem quantas colunas ela tem. Mas eu sei que ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas, já que é uma matriz quadrada. E essa matriz quadrada vai gerar um determinante de mesma ordem, ok? Então, dessa parte inicial aqui, o que é importante vocês entenderem? Que o determinante só se desenvolve com a matriz quadrada, ok? Então, vamos lá. O primeiro determinante, muito fácil de resolver, é o determinante de ordem 1, porque ele só tem uma linha e uma coluna. Então, você tem uma matriz de ordem 1, ou seja, o próprio número, tá? E vai representar o determinante de A. E o determinante de A vai ser o próprio número que está lá dentro. Só isso, ok? Por exemplo, eu tenho a matriz B, que eu só tenho onde o elemento A11 é menos 2. Então, qual vai ser o determinante dessa matriz? Somente o número 2, com o sinal, tá? No caso, menos 2, tá? Então, você tem que se atentar que o sinal vai junto, independente se o número é positivo ou negativo. Matriz C, eu tenho uma matriz onde o elemento A11 é 5 agora. Se o elemento A11 é 5 e eu preciso calcular o determinante, eu represento por meio de 2 barras. E o determinante de 5 vai ser 5. E se fosse negativo? Olha só, eu tenho um determinante aqui da matriz D, onde o elemento A11 é menos 3. Então, o determinante dessa matriz D, vai ser representado por 2 barras. E esse determinante vai ser menos 3. Muito, muito fácil, ok? É o determinante mais fácil de calcular. Claro que em prova ele aparece minimamente, tá? Os mais comuns de aparecerem é de ordem 3 e 4, tá certo? O mais comum. Então, determinante de ordem 1, tranquilo, né? Vamos lá para o determinante de ordem 2. Aqui já vai exigir um pouquinho, mas nada de drama. Quando que eu tenho um determinante de ordem 2? Quando eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho um determinante de ordem 2, ok? Como que você vai calcular esse determinante? Você vai tirar esses elementos que estão dentro da matriz e colocar entre barras. Então, eu vou colocar entre barras. Então, eu já estou representando o determinante. Feito isso, pessoal, aí vem aquele conceito que eu já vou precisar lá do passado, que é de matriz. Qual foi o conceito que eu expliquei lá que vai ser necessário aqui? Diagonal principal e diagonal secundária. Então, para calcular o determinante de ordem 2, você vai fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Simples assim. Então, calculamos o seu determinante fazendo o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Só isso, tá? Então, olha só como é que fica simples o cálculo. Por exemplo, o determinante da matriz A, det de A, sendo A 6, 3, 2 menos 4, é dado por. Então, você vai calcular det de A. Então, você vai calcular 6, 3, 2, menos 4. Então, você vai fazer o produto da diagonal principal, que deu menos 24, 6 vezes menos 4, menos 24, menos o produto da secundária. 2 vezes 3, 6. E aqui eu resolvo o cálculo. Menos 24 com menos 6, menos 30. O determinante pode dar negativo? Pode, pessoal, normal, tá? Pode dar fração, pode dar qualquer valor real, ok? Então, é isso. Para calcular o determinante de ordem quadrada, de ordem 2, basta multiplicar a diagonal principal menos a secundária. Simples assim, ok? Vamos para o próximo. Determinante de ordem 3. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada dramático. Eu coloquei 3 passos aqui para seguir, para não errar, tá certo? Como eu disse lá no início, cada determinante tem uma maneira de ser calculado. Então, determinante de ordem 1 é o próprio número. Determinante de ordem 2, diagonal principal, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. E aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro passo
né, quando você for responder um determinante aí de ordem 3, primeiro, a gente vai repetir à direita do determinante as duas primeiras colunas. Então, eu tenho o determinante A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esse determinante é de ordem 3. Aí eu venho e vou repetir as duas primeiras colunas. Depois que eu repito essas duas colunas, eu faço o produto, vamos dizer, entre aspas, o produto das diagonais principais. Porque aqui ela não tem 3 diagonais, mas é só para o procedimento do cálculo do determinante. Então, vou pegar o produto dessas diagonais. Quais diagonais? Essas que estão com as setas, mas eu vou realçar agora. Então, vai ficar A vezes E vezes I, mais B vezes F vezes G, mais C vezes D vezes H. Depois, o que que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo procedimento do outro lado, tá? Multiplicando as outras 3 diagonais, tá? Agora tem que inverter o sinal. Então, a gente vai multiplicar os 3 números que estão alinhados a cada seta, conservando o sinal de cada produto obtido na diagonal principal e invertendo o sinal do produto obtido na diagonal secundária. Então, agora, eu já tenho aqui o produto da principal, os 3 da principal, e agora eu vou colocar mais 3 da secundária. Então, vai ser essa matriz aqui, ó, essas diagonais. Vai ser G vezes E vezes C, menos, tem que inverter, tá? Menos HFA, menos I vezes D vezes B. Claro que a ordem, pessoal, não vai interferir. Se você quiser fazer C vezes E vezes G, tudo bem, desde que você se lembre de inverter o sinal, tá? Troca o sinal, troca o sinal. Eu vou fazer aqui daqui a pouco alguns determinantes para ficar mais fácil para vocês, ok? Depois que você fez esses produtos dessas diagonais principais e dessas diagonais secundárias, agora você vai adicionar esses resultados. Assim com letra, pessoal, parece complexo, mas não é, acreditem, não é. E quando você coloca valores numéricos, vai ficar mais simples para você resolver, ok? No próximo slide, eu já vou começar a resolver algumas questões no próximo vídeo, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente fica só com a parte teórica e no próximo vídeo, a gente vai resolver algumas questões, tá certo? Antes, deixa eu só revisar novamente com vocês. Determinante de ordem 1 é o próprio número. Só repetir o número com o sinal, não tira o sinal. Se é positivo, fica positivo. Se é negativo, permanece negativo, ok? Determinante de ordem 2. No de ordem 2, o que a gente tem que fazer? Calcular o produto da diagonal principal menos o produto da secundária. Simples assim. Produto da diagonal principal, deixa eu trocar a cor aqui para realçar. Diagonal, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Lembrando que todos esses determinantes devem ser de ordem quadrada, ou seja, mesmo número de linha, mesmo número de colunas, ok? E por fim, determinante de ordem 3. Eu vou repetir as duas colunas. Primeiro passo, repete as duas primeiras colunas. Faço o produto da soma, o produto das diagonais principais, tá? Das 3 diagonais principais que apareceram aí. Depois, menos o produto de todas as diagonais secundárias. Se você for fazer diagonal por diagonal, vai trocando o sinal. Se você for fazer o produto, né, de todas elas, eu vou mostrar no exemplo, né? Você pode colocar entre parênteses, porque faz o mesmo efeito. Como assim, professor? Assim, ó, pessoal. Em vez de trocar o sinal um por um, você vai colocar entre parênteses, só que aí ele permanece positivo. Então, você vai somar o que está dentro do parênteses e inverter o sinal depois, tá? Mas isso é opcional, porque você chega no mesmo cálculo da mesma forma, ok? Próximo vídeo, resolução de exercícios.